Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do podcast A Voz da Cor. Meu nome é Gabriela Araújo, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos grandes e volumosos e eu tô usando uma roupa preta como fundo com dois quadros, um sobre Goiânia, inclusive, que é o lugar de nascimento do Thales Lanota, que ele não tá aqui com a gente hoje apresentando o podcast. Mas eu estou na casa dele, cuidando dos gatos dele, então mando um abraço, um axé pro meu grande amigo Thales Lanota. Mas hoje o nosso podcast vai fazer uma homenagem ao célebre Milton Santos. Este ano, se ele fosse vivo, ele completaria 100 anos. Ele nasceu em Brotas de Macaúbas, Bahia, filho de professores, formado em Direito, dedicou a vida à intelectualidade, à geografia e às ciências humanas. Com mais de 40 livros publicados, a sua obra abrange diferentes fases e temáticas. Para a gente aprofundar esse assunto, a gente tem dois convidados super especiais. A professora doutora Rosemary Ferreira da Silva, ela é graduada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Letras e Linguística e doutora em Estudos Étnicos e Africanos, ambos pela Universidade Federal da Bahia, além de possuir pós-doutorado em Filosofia pela University of Connecticut. Atualmente, ela atua como professora no Departamento de Ciências Humanas da UNEB, Universidade Estadual da Bahia, instituição na qual ela já coordenou o mestrado profissional em letras. Na área de pesquisa, ela coordena o Grupo de Literatura e Afrodescendência, o LAD, dedicando-se aos estudos da literatura brasileira, afro-brasileira, indígena e comparada, explorando temas como identidade cultural, afrodescendência e estudos pós-coloniais. E a gente aqui também está com o Lucas Cardoso, que ele é graduado em Administração pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. A trajetória do Lucas inclui a atuação como consultor estratégico na Falcone e mais de 8 anos dedicados ao terceiro setor, um período que ele liderou projetos na Fundação Lema e estruturou a área de relações governamentais do Instituto Gesto. Hoje, ele é cofundador e diretor-presidente da DNZ, uma instituição voltada para a transformação de negócios e geração de impacto social, com forte ênfase em diversidade, equidade e inclusão, e na integração sustentável entre meio ambiente e sociedade. É uma alegria estar com vocês dois aqui para falar sobre Milton Santos. Eu tive o privilégio de ouvir e estar em momentos formativos sobre a história de Milton Santos e sobre o seu legado. Tenho contato com ele ainda na minha adolescência e hoje é uma alegria estar com pessoas que estão em diferentes campos do saber e falar sobre Milton. E um dos temas que ele aborda é o território. Eu acho que nós três temos uma proximidade muito bonita com o território da Bahia. Eu sou filha de baianos do interior da Bahia, Lucas também veio do interior da Bahia, Rosemary dá aula também no interior da Bahia. Então, eu acho que o território baiano, ele nos conecta. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, ser entrevistada por você, Gabriela, e também participar com o Lucas. Eu sou uma mulher negra, professora da Universidade do Estado da Bahia, tenho aproximadamente 1,58 m de altura, cabelos curtos, cabelos encaracolados. E, em termos de personalidade, eu sou uma pessoa bastante otimista com educação e bastante otimista com tudo que diz respeito à produção do conhecimento, à formação das pessoas. Moro na cidade de Aracaju, mas me desloco, para o recôncavo da Bahia, para a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde eu ensino, já que a UNEB é uma instituição que cobre, boa parte do estado da Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Muito feliz de estar aqui hoje para poder falar sobre o Milton. O meu nome é Lucas, eu sou um homem negro vindo do interior da Bahia. Atrás de mim tem alguns livros, tem os meus orixás também que ficam ali na prateleira e uma plantinha. Eu sou um aficionado pelo professor Milton Santos, assim, ele chegou num momento de vida de pesquisa muito importante para mim e me conferiu lentes importantíssimas para enxergar os objetos que eu estudo e complementar a minha pesquisa de diversas maneiras diferentes. Recentemente a gente teve a oportunidade de fazer algumas homenagens ao professor Milton e tem sido um prazer celebrar esse mês de maio como mês do centenário do professor Milton Santos. Fico muito feliz de ver cada vez mais gente falando sobre o professor. Acho que ele precisa ser mesmo conhecido e que a gente precisa aproveitar essa janela do centenário para que mais pessoas consigam conhecer e a gente levar a palavra do professor Milton para mais pessoas.
Exato, né? Em maio comemorou-se, né? O dia 3 de maio, ali na data do centenário de Milton, mas eu acho que essas comemorações, elas se estendem. Tanto é que o nosso especial do podcast, ele vai sair em junho. Então, quanto mais pudermos falar sobre o legado de Milton Santos, melhor. E justamente, né, você falou um pouquinho, Lucas, aí eu já vou começar com você, saber como é que a obra de Milton Santos entrou na sua vida, né? Se foi assim como eu na adolescência, ou se foi depois na sua trajetória de aprendizagem. Você pode contar como é que isso te impactou e por que você resolveu estudá-lo depois? Para contar um pouco de como o Milton me atravessou ao longo da minha trajetória. Primeiro, do interior da Bahia, acho que muito se fala e se celebra o Milton, pelo menos na minha escola foi assim, no ensino fundamental ainda, se não me engano. Eu lembro da minha professora de geografia contar um pouco sobre o professor Milton Santos e a obra dele, mas te confesso que naquela época era algo muito distante para mim, assim, quem era o professor Milton Santos e por quê, e etc. Ainda era uma geografia muito professoral, escolar, digamos assim. Então, na minha cabeça, o professor Milton falava sobre rochas, planícies, planaltos, margens de rio e etc. Então, eu não me conectei muito, a princípio, com a obra do professor Milton Santos. Eu nem tinha maturidade, cabeça para isso também na época. Isso foi acontecer muito tempo depois, assim. Mais recentemente, especificamente, estava concluindo o meu mestrado em gestão de políticas públicas e eu estava escolhendo o tema que eu queria abordar. Estou muito ligado aos temas das emergências climáticas e já tinha definido que eu queria falar sobre a emergência climática em minha dissertação. Mas eu estava com um incômodo muito grande, que era assim, a base bibliográfica do curso do mestrado que eu concluí, estava todo calcado em autores do norte global, especificamente homens, brancos, etc. E aquilo me dava um incômodo de novo, a gente vai produzir algum tipo de estudo de conhecimento que é baseado nesse tipo de visão. Eu me lembro muito, Gabi, de uma matéria específica que era Teoria Política, Estado e Sociedade, em que a gente estudou 6 autores do norte global, 6 autores homens brancos. E aquilo falou que sociedade é essa que a gente está vendo, sob a lente de quem a gente está vendo essa sociedade. Isso me instigou muito a procurar outros autores. Foi quando eu me deparei com uma entrevista do professor Milton Santos ao Boris Casoy, em 1998, se eu não me engano, em que ele falava que o protagonismo do planeta vai ser definido pelos países do Sul. E aquilo me tocou muito, assim, como alguém que em 98 já estava falando sobre isso, sobre os países do Sul, o protagonismo desses países e como que seriam esses países que definiriam o futuro, assim. Então acho que aquilo me tocou de uma maneira, e aí eu comecei a me conectar muito mais com a obra do professor Milton Santos. De Milton Santos eu pulei para Sueli, de Sueli um pouco para Lélia, e dali eu fiz uma triangulação e a minha dissertação virou um pouco desse diálogo entre o professor Milton Santos, Sueli Carneiro, justiça climática e um pouco de decolonialidade, assim. Então foi por aí que eu passei um pouco na minha dissertação e foi daí que eu me reconectei com o professor Milton Santos e pude conhecer um pouco mais da obra dele. Por uma feliz coincidência, eu tinha também um contato com o Rafael Santos, o filho do professor Milton Santos, a gente trabalhou juntos. De alguma maneira já mandei mensagem pro Rafa, falei, Rafa, estou estudando sobre o professor Milton, vamos trocar uma ideia, eu queria falar contigo, e dali acho que se abriu um novo universo, assim. Hoje Milton me conferiu lentes importantes para os objetos de estudo, de trabalho, assim, tem sido bem importante estudar a obra dele. Como é que ele chegou na sua vida, Rose? É uma grande sacada de vocês aproveitarem, né, esse ano de comemoração para que vocês façam esse trabalho importante, né, de publicidade da obra do Milton Santos e da própria trajetória do Milton Santos. Eu acho que o Brasil não tem, ou tem poucos intelectuais como Milton Santos, refinados no pensamento como Milton Santos. Parabenizo logo de cara, né, por todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. O Milton Santos chega na minha vida num momento de muita curiosidade e definição sobre o estudo de intelectuais negros. Eu já tinha escrito uma dissertação de mestrado e quando eu decidi fazer o meu trabalho de mestrado, eu decidi estudar um intelectual de Sergipe, chamado Severo da Celina. Na minha dissertação, eu busquei entender o Severo a partir de todo o engajamento do Severo com os movimentos sociais em Sergipe e a trajetória desse autor, não só um intelectual engajado com os movimentos, mas também um intelectual muito preocupado em traçar um pensamento coerente e específico para as populações negras aqui no estado de Sergipe. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu moro em Aracaju, então daí meu interesse pelo Severo da Celina. Quando eu passei para o doutorado, eu pretendia continuar as minhas investigações a respeito das trajetórias negras. E eu precisava agora de outros intelectuais. A minha orientadora na época me deu a ideia, talvez, que eu pudesse trabalhar com 2 intelectuais que tivessem trajetórias próximas, mas que também tivessem trajetórias semelhantes em certa medida, mas também divergentes em outros aspectos.
O Abdias do Nascimento, eu já tinha mais ou menos a convicção que trabalharia com ele por conta dele ser um intelectual cuja trajetória é bastante próxima também à do Severo da Celina. Eu disse, olha, eu vou estudar o Abdias, mas eu não sabia qual outro intelectual poderia se combinar com o Abdias. Mas eu tinha que mais ou menos escolher alguém que fosse da mesma época, enfim, que tivesse uma longa trajetória, né, que tivesse também publicado muitas coisas, enfim. Daí eu começo, então, a me interessar pelo Milton Santos. Eu já tinha estudado Milton Santos em uma disciplina do mestrado, quer dizer, eu sou apresentada a Milton Santos não na minha formação em geografia, mas na minha formação em literatura. Então, a professora já tinha trabalhado textos do Milton Santos, e aí nós, então, pensamos nessa possibilidade. Então, é aí que o Milton Santos aparece, e é aí que eu começo a estudar, enfim, a tentar entender e montar um mapeamento da obra do Milton Santos, que não foi tão fácil assim, por conta da extensão que a obra representa, do peso que essa obra representa, da importância que ela tem, do trabalho que ele realizou e da maneira, obviamente, né, de todas as transformações e mudanças que estão implicadas nesse pensamento tão sofisticado do Milton Santos. Mas eu não me interessei apenas pela discussão teórica que ele faz. Eu me interessei também pela trajetória de vida dele. Então, combinar a trajetória de vida à trajetória intelectual. Minha pergunta era essa, em que medida a vida vai se complementando à obra e vice-versa, né? Então, como esses intelectuais eles são formados e como eles, em certa medida, até dialogaram também. Rose, você fala sobre o fato, né, de Milton Santos ser um intelectual negro. Eu ouvi também nesses últimos cursos, nesses últimos aprendizados sobre Milton. Aliás, eu tive uma outra referência dele como jornalista, né? Como escritor da Folha de São Paulo, que teve vários artigos publicados. Mas eu ouvi um relato de uma colega de que ela não tinha, quando leu Milton Santos pela primeira vez, ela não tinha ligado que ele era um homem negro. Porque não tinha foto no livro, estava vendo sobre isso na geografia, né, na época ainda do ensino básico. E muito se fala sobre a questão da representatividade negra e o papel de Milton Santos. E quando eu estive, eu te conheci no ciclo de formações em que estivemos sobre o Milton Santos, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC aqui em São Paulo, uma das suas falas me marcou muito, justamente que ela estava relacionada com a sua pesquisa de doutorado, e uma provocação que você começou a sua fala, se Milton era um intelectual negro ou um negro intelectual. E apesar do Milton não ser um pesquisador que ele falou sobre as relações étnico-raciais de uma forma explícita, mas o corpo dele dizia, né? Então eu queria perguntar, existe uma resposta para essa pergunta, essa provocação? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho que você falou lá, mas uma outra perspectiva para os nossos ouvintes. Então, as duas trajetórias, a do Milton e do Abdias, é curioso pensar que foram trajetórias constituídas de forma diferente, mas também semelhantes. O Milton constituiu a sua trajetória como um homem da academia. Eu costumo dizer e pensar, estudando a família do Milton Santos e as relações que essa família tinha lá em Brotas de Macaúbas, me faz pensar que o Milton foi treinado para ser um intelectual. Na minha tese, eu utilizo intelectual negro. Eu nunca utilizo negro intelectual. Eu sempre faço menção às duas trajetórias como são intelectuais negros. O Abdias já constrói a sua trajetória muito fora da academia, embora parcialmente na sua vida tenha também participado desse ambiente acadêmico. No caso desses intelectuais, eu entendo que é muito relevante e vai ser muito importante a gente pensar nessa constituição da identidade racial. E eu acho que a constituição da identidade racial passa a ser também um aspecto importante quando a gente estuda a produção intelectual dos dois. Lógico que é uma inversão, de substantivo adjetivo, adjetivo substantivo, mas o que me interessa é entender como é que esse conceito de intelectual negro ele vai ser fundado na experiência negra. Ela pode ser uma experiência explícita, pode ser uma experiência não tão explícita assim. No caso do Milton, a experiência dele com as relações étnico-raciais
não necessariamente era uma experiência tão explícita quanto a do Abdias, por exemplo. Embora o Milton tivesse participado de vários debates e de vários eventos, né, em que ele constantemente era provocado a narrar sobre essa experiência negra. Mas muito me interessava tentar entender a atuação desses dois intelectuais negros na esfera pública. Como é que eles escolhem proceder na sociedade, como é que eles escolhem proceder na esfera pública. Que tipo de atuação esses intelectuais vão experimentar com as coisas que lhe permitem entender a sua realidade e a realidade que se constitui à sua volta. E como é que daí resulta o pensamento crítico, né? E esse pensamento crítico muito baseado também na experiência negra. Milton Santos dizia que não queria ser uma exceção. Ele não podia ser uma exceção, porque em alguns ambientes onde Milton Santos chegava, ninguém sabia que ele era o grande geógrafo Milton Santos. Ele era apenas um homem negro, portanto, ele estava suscetível, né, a uma série de ações discriminatórias, preconceituosas, racistas, que necessariamente o empurravam para certas situações até, sobretudo, constrangedoras. Mas esses intelectuais também fizeram de suas carreiras, e o Milton fez isso muito bem, uma ação política, sobretudo, questionadora da responsabilidade de transformar todos esses problemas enfrentados em projetos que sejam alternativos. Milton Santos falou muito sobre a pobreza, mas nós sabemos que a pobreza, num país como o Brasil, ela tem cor. Tem cor e, obviamente, ele estava se direcionando, né, a essa população, obviamente, as condições, né, de desenvolvimento social e econômico dessa população. Essa inversão, né, intelectual negro e intelectual, há pesquisadores que problematizam isso. Eu penso que intelectual negro é a melhor forma de eu me referir a essas duas trajetórias, porque eu não estou observando essas trajetórias a partir de um cotidiano, mas eu estou observando essas trajetórias a partir de um traçado, de um pensamento, de uma constituição, de uma produção. Então eu acho que elas foram pensadas, mas elas foram pensadas exemplarmente, eu diria, para um traçado de um pensamento crítico. E o que isso representa no mosaico social brasileiro? Portanto, não é um negro que se torna intelectual, mas é um homem que foi preparado, né, a partir da sua própria formação familiar para discorrer sobre uma trajetória que é intelectual, que se colocou a serviço de um pensamento crítico. Às vezes, isso causa uma certa polêmica, mas eu acho que a clivagem racial aí, ela é importantíssima, porque a gente tem que pensar no que historicamente o racismo provoca a partir dessa colonização, dessa sociedade que hierarquiza, né, e subjuga sujeitos. O Milton Santos dizia, o olhar sempre será enviesado. Em determinados ambientes em que eu chego, existe um olhar enviesado. E para nós negros, nós sabemos exatamente o que significa esse olhar enviesado. Mas isso não foi um impedimento para que Milton deixasse de ser um dos mais brilhantes intelectuais do século XX. E, portanto, ele pensou como desnaturalizar essas desigualdades sociais. E toda a obra do Milton Santos na geografia humana tem esse vértice, né, de desnaturalização dessas desigualdades. Então, quando ele pensa a natureza, quando ele pensa o território, quando ele pensa a globalização, quando ele pensa a pobreza, ele está pensando nessa desnaturalização das desigualdades sociais. E isso que é fascinante no que a gente interpreta sobre a trajetória intelectual do Milton. E é muito importante você trazer esse ponto, Rose, porque não é uma história única, se a gente for pensar nas nossas trajetórias, que o nosso corpo fala, né? E acho que Milton também traz um pouco sobre isso. Como é que nós nos relacionamos com o território, como é que nós nos relacionamos com o espaço. E a questão racial, ela está imbuída nisso. Exato. E, às vezes, alguma crítica sobre a trajetória do Milton, ela vem num papel de, só porque eu sou uma pessoa negra, eu vou ter que falar sobre a questão da negritude o tempo todo? Exato. Explicar, eu vou ter que falar sobre isso o tempo todo? Não, né? A gente não precisa se explicar, não precisa falar, enfim. As atitudes dele, ele já dizia muito sobre isso, né? E como ele contextualizou e falou sobre as relações sociais, eu acho que já dizia muito sobre a questão racial. Lucas, eu queria também pegar uma fala sua que a gente teve no último ciclo de eventos, né, em homenagem ao Milton Santos, que Dendezê e Dacô realizaram nos dias 25 e 26 de maio.
Aliás, gente, se vocês quiserem ir no YouTube da Alesp, né, a gente teve uma parceria importante com a Assembleia Legislativa de São Paulo, ir lá acompanhar, assistir os dois ciclos, né? O primeiro foi o curso de bolso com Billy Malaquias e Maurício Costa. Nos segundos dias também houve uma homenagem realizada pela DNDZ, né, que homenageou o Rafael Santos e teve uma série de debates, né? Então acessem lá, vou fazer o compartilhamento Jabá, né, o famoso Jabá. Eu gostei muito na hora que você se apresentou, que você colocou uma perspectiva do Milton, que você falou que território é o chão, mas a sua identidade, né? Mais a identidade do indivíduo. E eu queria que você compartilhasse mais sobre esse aspecto de território, em especial na perspectiva do Milton da centralidade da periferia, das muitas possibilidades de vidas, da periferia como cosmopolita e como solução de problemas. Então, o que isso significa dessa identidade e o quanto que a gente pode falar sobre a centralidade da periferia? Só para pegar um pouco do que a professora Rose falou, mas acho que uma das coisas que o Billy falou no curso de bolso, já reforçando o Jabá, o objeto de estudo do professor Milton Santos não eram as relações étnico-raciais. Embora é praticamente impossível se entender as relações étnico-raciais no Brasil sem entender aonde essas relações acontecem, que é no espaço. E é isso que o professor Milton Santos dá pra gente em termos de lente, assim. Então, embora não seja o objeto de estudo direto dele, certamente nos ajudam a compreender de maneira profunda como as relações étnico-raciais no Brasil acontecem. Inclusive olhando para as rugosidades dos espaços, dos territórios e como que essas coisas se carregam do passado, como herança do passado e vão se constituindo para o futuro. Comentando diretamente sobre a sua pergunta, isso é uma das coisas que mais me tocam do estudo do professor Milton Santos, que é a questão do território. Pessoalmente, por sair do interior da Bahia para vir morar em São Paulo, eu saio numa cidade de 45 mil habitantes, no sul da Bahia, chamada Ipiaú, e chego num bairro em São Paulo, Jabaquara, que tem 100 mil habitantes. Uma dimensão muito maior em termos de identificação, de entender o meu espaço e aquele novo território, assim. E o professor Milton falava que território é o chão mais a identidade. E eu gosto de me apresentar dessa maneira. O meu chão é a Bahia e a minha identidade foi o Jorge Amado, que poetizou quando ele falava que baiano quer dizer quem nasce na Bahia, quem teve este alto privilégio. Mas quer dizer também um estado, significa certa concepção de vida, quase filosofia, determinada forma de humanismo. Acho que isso diz muito sobre a identidade daquele determinado território e como que a gente carrega essas identidades para frente, né? A professora Rose estava comentando sobre toda a trajetória da obra do professor Milton Santos, é sobre desnaturalizar determinados assuntos, determinadas desigualdades. Eu acho que isso marca muito, eu sei que isso é muito marcado primeiro pela obra publicada por Josué de Castro, Geografia da Fome, em que o professor Milton ali entende e se concebe sobre a ideia de que a fome, aquele fenômeno, não era natural. É possível observar toda a obra do professor Milton Santos, ele realmente fazendo essa desconstrução sobre o espaço geográfico não é natural. A desigualdade que ele provoca não é natural. Tudo isso faz parte de uma concepção. No livro O Centro da Cidade de Salvador, você já percebe essas inserções publicadas na década de 50, já percebe essa influência, essas inserções sobre como que o professor Milton Santos vai tentando desconstruir essa ideia de que as coisas são neutras e o espaço é natural. Essa visão de desnaturalizar determinadas desigualdades é super importante quando a gente analisa os princípios do que a gente hoje tem debatido na contemporaneidade. A gente até comentou sobre isso nos eventos recentes, o quanto que dão até um certo ar messiânico ao professor Milton Santos pelo fato dele conseguir, na década de 90 e antes disso, falar sobre temas que hoje a gente vive com muita naturalidade, né? E algumas pessoas até se incomodam, porque tiram um pouco da credibilidade das premissas que ele fundou, que são extremamente válidas até o dia de hoje. E que por isso a obra dele é tão atual, porque as premissas continuam sendo válidas para os desafios e enfrentamentos que a gente tem hoje. E eu nunca ouvi tanto falar, Gabi, sobre território. Em todos os lugares que a gente lê, que a gente busca, que a gente tem observado, tem debatido, principalmente no campo de gestão de políticas públicas, a gente vai desaguar no território. Recentemente, a gente tem falado muito sobre domínio territorial na questão da segurança pública, de educação territorial para entender o papel da escola naquele contexto do território onde ela está inserida, de territórios resilientes para enfrentamento das emergências climáticas. Então, em diversos campos das políticas públicas, se tem debatido a questão do território enquanto este lugar onde a política pública acontece. Eu, como pesquisadora da comunicação digital, a questão da internet, né, como um território também, né? Até tive um debate com a Nina Santos, conversando sobre isso, né? O quanto que a gente também pode falar a partir desse lugar. E também Milton falava dessas novas tecnologias, né? Perfeito. Quando o professor Milton Santos traz, de maneira mais madura, talvez ali no livro A Natureza do Espaço,
Antes ele já falava sobre, mas a natureza do espaço que apresenta de uma maneira muito didática, o meio técnico, científico, informacional, ele já antecipa um pouco das possibilidades que se podem vir a partir disso daí, dentro desse elemento da comunicação. Eu gosto de observar o meio digital enquanto território, eu gosto de observar enquanto um fixo, um sistema de objetos e como que ele interfere dentro dos territórios. Mas é importante quando você fala sobre a centralidade das periferias e da escassez, o professor falava sobre o território como espaço vivido, o lugar onde a vida acontece especificamente. E ele falava muito sobre o quanto que as periferias, por conta da escassez, provoca esse refazer da vida em termos de modos de se viver, de se conviver e de encontrar soluções. Ele criticava muito as verticalidades, que eram as decisões vindas de fora, de uma globalização perversa, e falava muito das horizontalidades, como esta maneira de viver dentro dos territórios e de se fazer novas formas e de se encontrar soluções para as políticas públicas, para se pensar, para o bem viver e por aí vai. Eu citei isso na minha dissertação como exemplo. Na temática de meio ambiente se fala muito sobre como combater o desmatamento e como que a gente consegue desenvolver novas metodologias e mecanismos para fazer isso. Mas é muito interessante quando você olha os recortes de desmatamento por categoria fundiária, pegando a região norte, você já percebe que há territórios que já têm baixo índice de desmatamento. Terras demarcadas quilombolas têm 0,04% de desmatamento. Terras indígenas têm 2% de desmatamento, enquanto terras privadas ou terras não destinadas têm mais de 30% de desmatamento. E já se sabe como fazer. Tem as comunidades de quilombolas ou indígenas já sabem como não desmatar. O ponto é que esse conhecimento muitas vezes não é valorizado ou não é trazido para a luz nas discussões das públicas. Então, como que a gente consegue pegar essa centralidade, essas visões diferentes, desses conjuntos de novos viveres e transformar isso em saberes que a gente consiga aplicar efetivamente em políticas públicas. Assim. Aqui é um caminho, por exemplo, como que a gente consegue aproveitar essas horizontalidades, que é uma das leis que o professor Milton Santos nos confere. E eu acho que também tem um aspecto importante justamente dessa centralidade das periferias, de entender que existem muitas tecnologias e não só uma perspectiva de tecnologia que a gente pode explorar justamente para pensar em um outro desenvolvimento ou em uma outra globalização, que eu acho que foi o livro que mais ficou famoso. Esse que foi o meu primeiro contato, inclusive tem uma grande proximidade com muitas pessoas, de pensar de uma outra perspectiva que não seja uma perspectiva perversa a qual o Milton também fala, né, da globalização. Sabe, se eu puder complementar até, acho que esse é um ponto muito importante de discussão e de atuação para quem costuma atuar no território, que é fazer bem essa leitura territorial. Muitas vezes, e eu já ouvi muito isso trabalhando com educação, certa feita eu tive para atender uma secretaria de educação na região norte, em que elas falavam que tinham problemas com transporte escolar. Não, a gente tem muito problema de transporte escolar, etc. E todo mundo que vem aqui tentar ajudar a gente vem com a perspectiva do Sudeste. Só que o problema que as pessoas não entendem é que o nosso problema de transporte escolar é fluvial. Nossa questão é outra. Então, entender qual é o território que você está entrando e qual é a realidade desses territórios é super importante para poder desenvolver ações dentro daquele lugar. E muitas vezes até porque as soluções já estão ali dentro. A gente estava discutindo, inclusive, sobre como que determinadas figuras da cultura negra, especificamente, determinadas figuras heróicas que foram apagadas do passado, só vieram à tona graças a enredo de escola de samba, por exemplo. Samba sendo uma cultura extremamente periférica. Então, como que a gente consegue entender dessas culturas, como isso refaz a vida e como a gente consegue aproveitar disso, de novas maneiras de se enxergar, de se ver a vida, enfim, e de se refazer. Rose, eu queria voltar com você, que você, né, na sua pesquisa de doutorado, pesquisa sobre a trajetória de Milton Santos, e Milton Santos esteve em muitos territórios, esteve em muitos espaços. Ele passou pelo exílio, ele esteve em África, e ele passou por muitos períodos da humanidade, né, enquanto esteve em vida. Então, o quanto que essas vivências, né, ajudaram Milton a conseguir tecer a sua intelectualidade. E também, né, uma coisa que eu ouvi de Milton é que ele previu muitas coisas, né, que ele foi um pouco até visionário no sentido de coisas que nós hoje estamos vivenciando e ainda vivenciamos, né, do que ele escreveu. O que essas vivências e o que a construção de vida dele traz para essa construção intelectual? Como eu sou das letras, eu queria pensar um pouco também no Machado de Assis, né? Você mencionou que não sabia que Milton Santos era um homem negro. Como muitas pessoas ainda acham, talvez agora nem tanto, mas até um tempo recente, que Machado de Assis era um escritor branco. Como a iconografia do Machado toda é construída assim, né? Como um escritor branco. E as pessoas têm muita dificuldade de encontrar no Machado a discussão das relações étnico-raciais no século XIX.
E dizer, por exemplo, que o Machado de Assis não esteve preocupado, né, com as populações negras ou, enfim, com essa discussão. E que ele estava muito mais preocupado em discutir o lado social da Constituição brasileira, através dos seus romances, enfim, através da sua produção literária. É um equívoco muito grande pensar assim. Mas nós precisamos entender que esses intelectuais, é o caso do Machado, é o caso do Milton também, como é que eles se constituem num período de pensar como criar um pensamento crítico para o Brasil a partir de uma investigação que colocasse muito explicitamente as relações étnico-raciais. Isso não procederia com muita ênfase, com muita força, porque a modernidade ela impede, muitas vezes, a expressão desses intelectuais sob esse ponto de vista. E, obviamente, que muitos tiveram que criar estratégias de expressão e de produção que não estivessem diretamente, né, fundadas assim, mas que contornassem, em certa medida, toda essa discussão. Foi o que Machado fez e foi o que outros intelectuais fizeram e foi também o que Milton Santos fez, não é? Milton Santos tem uma longa trajetória de produção, uma longa trajetória também de deslocamento, que ele se desloca muito. Ele se desloca na América do Sul, ele se desloca nos Estados Unidos, ele se desloca na África, ele se desloca aqui no Brasil. Ele tem um deslocamento muito importante porque ele interpreta que ele precisa conhecer outros espaços e ambientes para exatamente problematizar o cerne, né, do seu pensamento, que é entender como é que essa movimentação humana ela se dá nesse espaço social ativo. Então, o espaço para o Milton Santos é atividade. E sendo atividade, ele fez da sua própria trajetória uma atividade. Portanto, ele faz parte do grupo de intelectuais que ele vai pensar o subdesenvolvimento, ele vai pensar o desenvolvimento, ele vai pensar o sul global, ele vai pensar a diferença do sul global e do norte global, o que isso significa. Ele vai pensar a riqueza, ele vai pensar o norte global como esse conjunto de países que são desenvolvidos, que são industrializados, que estão situados no hemisfério norte, incluindo, né, a América do Norte, Japão, Europa, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Ele vai problematizar isso e, para problematizar isso, ele precisa também percorrer esses espaços, ele precisa também entender como é que essa política, como é que essa tecnologia, ela acaba sendo influenciada quando a gente toca nas finanças internacionais, quando a gente toca no desenvolvimento de uma maneira geral. Ele foi reconhecido com exemplariedade. Ele pôde viver isso e pôde ser reconhecido. Diferente de alguns outros intelectuais negros que morrem sem o reconhecimento, né? No caso do Milton Santos, ele foi reconhecido. Embora tivesse tido na trajetória dele, no Brasil e fora do Brasil, muitos entraves. Vários entraves como homem negro. Então, entraves quando ele quis se candidatar à representação estudantil, entraves quando ele quis voltar à Universidade Federal da Bahia, foi empurrado para o exílio, entraves quando ele propõe impostos sobre as maiores fortunas na Bahia. Então ele teve esse tipo de entrave e obviamente que ele precisava conhecer certas discussões em outros espaços. A categoria espaço é uma categoria que nos faz pensar sobre a atualidade do mundo hoje. Veja, nós estamos em espaços diferentes, não é? Mas estamos aqui estabelecendo comunicação. E essa comunicação vai reverberar para outros, né? Obviamente que se Milton tivesse vivido mais, e eu concordo que ele tenha antecipado muita coisa no seu pensamento, mas se ele tivesse vivido mais, se ele tivesse interagido mais com essa revolução tecnológica que nós estamos vivenciando agora, eu não sei o fôlego que ele teria ainda para poder escrever sobre tudo isso, com a sofisticação do pensamento que ele sempre teve. Também concordo que Por uma Outra Globalização é um livro interdisciplinar. Você não precisa ser uma geógrafa para poder ler Por uma Outra Globalização. Milton costumava dizer que a revolução ela vem de baixo para cima e não o contrário. E, obviamente, eu teria muita curiosidade para saber a opinião do Milton, né, como todas essas tecnologias estão influenciando aqueles que estão considerados, né, digamos assim, numa camada um pouco mais, digamos, socialmente inferior, na visão, obviamente, daqueles que querem nos fazer inferior. Então, o espaço para ele acaba sendo vida. A acepção disso é uma acepção muito importante para a gente entender como é que
esse curso da globalização e da mundialização, ele vai sendo representado no processo de dominação. Então, esse processo de dominação acaba sendo um processo que está aí, nós estamos discutindo, as corporações, as fintechs, nós estamos discutindo isso em relação ao mundo todo. Claro, é uma postura crítica, e uma postura crítica sobre o pensamento hegemônico. Não tenho dúvida alguma dessa postura crítica do Milton Santos sobre o pensamento hegemônico, dessa postura crítica do Milton Santos em relação à desigualdade e o que isso causa em termos de como isso é predatório, é absolutamente predatório. Pensar nas cidades, pensar nas pequenas cidades, no campo, nas florestas. O Milton já inaugura a sua vida intelectual, pensando o centro da cidade de Salvador, de uma forma absolutamente revolucionária. E outra coisa interessante na trajetória dele é pensar que ele não foi apenas um professor universitário, um pensador, mas ele desempenhou outras funções. E uma outra função importante como jornalista, e como ele traduz isso de uma maneira muito popular. Quando ele publica os artigos na Folha de São Paulo e também no Jornal à Tarde, né? Porque ele começa primeiro no Jornal à Tarde, depois então ele reúne uma série de artigos e publica os artigos que foram publicados na Folha de São Paulo, que ele publica em livro, ele consegue se aproximar muito do público leitor, traduzindo o pensamento dele de uma maneira muito clara. Você não precisa estar na universidade, você não precisa estudar geografia para entender o que o Milton Santos está problematizando. Considero Natureza do Espaço, é ali que ele realmente formula a sua tese. A tese do Milton Santos sai da Natureza do Espaço para outros livros, para outras publicações. É como se naquele projeto intelectual você tivesse vários braços, né? E esses braços saem exatamente da tese dele, que é a Natureza do Espaço. A autonomia de pensamento, né, o livre pensamento, a defesa desse pensamento na cultura, no espaço, isso tudo compreende uma referência muito importante, que é pensar o futuro da nossa vida, que é pensar o futuro desse espaço. Sobretudo quando nós estamos destruindo, né, a nossa capacidade de vida, a nossa capacidade de resistência aqui. E quando eu digo isso, eu estou falando do ar, eu estou falando do transporte, eu estou falando das chuvas, eu estou falando de aspectos que nos custam muito caro a nossa sobrevivência. Eu acho que Milton Santos tem que ser estudado desde os primeiros anos, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, universidade, e independente de qualquer disciplina, porque ele não cabe numa disciplina, ele é interdisciplinar. Então, essa interdisciplinariedade dá um tom absolutamente colorido ao pensamento de Milton Santos. E eu devo dizer que sou fã dessa constituição intelectual e acho que o Brasil precisava se debruçar mais, porque tem muita gente dizendo aí que conhece Milton Santos, mas não leu muita coisa sobre o que ele escreveu. Então, eu acho que precisamos conhecer mais e melhor, desde os primeiros anos da nossa formação. Desses mais de 40 livros que ele escreveu, eu acho que eu tenho que ler muito. Então, eu quero mais dicas de vocês, justamente para quem quiser conhecer mais sobre Milton. Aliás, outra frase que eu ouvi nesse ciclo de formação e de conhecimento que eu tive nos últimos meses, que é que Milton é mais citado do que lido. Então, Rose, se você puder, além dessas publicações, né, por uma outra globalização, um livro que ele escreveu sobre a realidade da Bahia, que foi uma das primeiras publicações dele, mas outros livros dos quais ele tem escrito que talvez possam ser um caminho para quem quiser conhecer mais sobre Milton. Por uma outra globalização que eu já disse, né, eu acho que é um livro importantíssimo. Eu acho que os textos da Folha de São Paulo que foram publicados, O País Distorcido, O Brasil, a Globalização e a Cidadania. Eu sou fã desse livro. Eu acho que esse livro é um bom livro para quem quer começar a ler Milton Santos. Porque nós temos um recorte de um dado período do Brasil, ele reúne todos esses artigos, e eu acho que ele fala de coisas bastante específicas, mas todos os artigos, em certa medida, estão conectados. Então, eu acho que O País Distorcido é um bom livro. Claro que, na minha opinião, todos os livros, né, de Milton são livros indicados à leitura. Alguns são mais técnicos, alguns livros são mais específicos da discussão da geografia humana. Mas, para um leitor que quer começar a ler Milton Santos, eu recomendaria O País Distorcido, que eu sou fã e acho que é uma forma um pouco mais, digamos assim, você vai chegando de mansinho para poder criar a intimidade com esse pensamento.
e aí depois ampliar essa intimidade através das outras obras que ele publicou. Mas eu começaria por aí. E você, Lucas? Primeiro, eu preciso dizer que eu sou completamente iniciante na obra do professor Milton, tá? Acho que é importante falar nisso. Para mim foi uma dificuldade, inclusive, no começo. O professor Milton é muito inteligente, tem ideias muito complexas, ele é extremamente erudito. Acho que a professora Rose estava contando sobre esse preparo para que ele se tornasse um intelectual, familiar, inclusive, etc. Começo por aí a dizer que, para mim, não foi fácil estudar e compreender a obra do Milton. Levou um tempo para eu conseguir entender. E como eu tive essa dificuldade inicial, eu recomendo, inclusive, deixo de recomendação, que é acho que um bom caminho, a professora Maria Adélia de Souza, parceira do professor Milton no laboratório da USP de Geografia, na década de 80, e conviveu durante muito tempo com ele, acho que uma profunda conhecedora das obras do Milton. Ela gravou um vídeo de 20 minutos no YouTube. Se você pesquisar como estudar Milton Santos Maria Adélia, aparece esse vídeo, 20 minutos. Ela gravou isso para os estudantes de geografia. Tem essa ressalva que é importante, mas ela faz essas ressalvas de quando é para geografia, de quando é uma obra mais ampla e etc. Mas é um vídeo que explica passo a passo, e ela categoriza as obras do professor Milton Santos, indica sequências. Inclusive, ela disse que perguntou ao professor Milton Santos por onde começar a lê-lo, e que ele tinha recomendado para uma outra globalização, mas que ela desobedece e recomenda Metamorfose de Espaço Habitado, que também é um outro livro. Foi por aí que eu comecei por esses dois, para outra globalização e Metamorfose de Espaço Habitado, para entender um pouco o professor Milton Santos. Mas tem diversas obras, de novo, concordo com o professor, assim, tem outras obras que eu li, que acompanhei, que eu gostei muito, como O Espaço do Cidadão. Acho muito interessante, muito importante, principalmente para quem atua com gestão de políticas públicas. E tem um texto, que não foi um livro específico dele, foi um discurso que ele fez para a inauguração do curso de Geografia. Eu comentei isso também no evento lá da Universidade Federal Fluminense, em 99, que depois virou um texto, uma descrição do texto que ele revisou e publicou, que é O Dinheiro e o Território, que é um texto que eu gosto muito, assim, é pouco comentado, pouco citado, e que eu gosto muito, assim, pela provocação que ele faz, que também dá muito essa dimensão de como o dinheiro ganhou este corpo que a gente tem hoje e como que ele influi no território diretamente, assim, tornando, por muitas vezes, ingovernável determinados territórios. Então, acho que isso é um texto também que eu gosto muito. E, por fim, para quem gosta de sempre estar fazendo alguma coisa e ouvindo, eu indico uma palestra que vocês encontram no YouTube, uma aula que ele fez, chamada Globalização e Política, que ele também discute vários temas muito interessantes. Acho que vale a pena dar uma escutada para quem gosta de lavar louça ouvindo alguma coisa, ouvir sempre. Acho que é uma boa recomendação. Bom, ouvinte, já tem muita dica. Acho que se você não anotou, volta, pega ali no seu player favorito e ouça de novo essas recomendações. Eu, como sou uma pessoa muito entusiasta do digital, eu vou recomendar o site miltonsantos.com.br, que foi feito pela família dele, que tem muitas descobertas também sobre a obra, tem, né, toda catalogada e categorizada. Então, eu acho que é uma boa forma também de começar a abrir várias abas, né? Eu sou daquelas que vai clicando e abrindo várias abas e pensando várias coisas para entender. Queria agradecer muito vocês, a gente já está terminando o nosso podcast. Queria muito conversar muito mais com vocês. Já convido para outras oportunidades para a gente também falar sobre a obra de Milton Santos, falar sobre políticas públicas, falar sobre literatura, que são temas muito importantes para a gente também pensar a nossa sociedade e também a questão racial, né? Como estamos aqui num podcast que fala sobre relações raciais. E espero que você, ouvinte, tenha gostado, né? Seja onde você está ouvindo, no carro, em casa, lavando louça, como o Lucas disse, e que possa ter conhecido um pouco mais o legado de Milton Santos. Lucas, você quer deixar suas palavras finais? Depois eu vou passar para a Rose, se você quiser compartilhar onde te achar, onde achar a DNDZ, enfim. Primeiro, agradecer demais o convite para estar aqui na Voz da Cor, para poder contar um pouco sobre Milton Santos. Agradecer demais a aula da professora Rose, incrível ouvi-la. Eu reforço muito que essa é uma oportunidade para a gente conhecer mais o professor Milton Santos. Acho que estão se falando muito sobre ele. Inclusive, nessa história das redes, eu também fico com essa curiosidade. Professora, assim, eu adoraria saber o que o Milton pensa e o que ele escreveria sobre essa nova realidade em que a gente tem lidado essa revolução tecnológica. Mas eu ouvi muita gente, surpreendentemente positivamente, muita gente comentando sobre o professor Milton Santos nessa janela do centenário dele. Não sei se foi meu algoritmo que estava já direcionando muito para isso, mas apareceu bastante. Eu fiquei muito feliz e acho que essa é uma oportunidade mesmo de ouro para a gente relembrar, celebrar o legado do professor Milton Santos. Eu comentei que para nós de religião de matriz africana, o contrário da vida é o esquecimento. Então acho que essa iniciativa que a gente tem aqui é um pouco de tornar o professor Milton vivo por ainda muito mais tempo e que a memória e a obra dele esteja lembrada.
Eu sou muito avesso à rede social, tá? Então vocês não vão me achar muito por lá não, mas vocês encontram a DNDZ. Se quiser acompanhar, essa é dndz.ddz, DNDZ de Dendê mesmo, com um ZE no final, .ddz. Vocês encontram a gente lá no Instagram, nosso site também, e vocês vão achar. Eu gostaria muito de agradecer a você, Gabi, ao Lucas, né, por essa conversa super produtiva, né? É bom a gente conversar assim, né? E conhecer pessoas, enfim, eu acho o máximo. Todas as vezes que eu posso, eu nunca recuso, né, esse tipo de convite, porque eu acho que é sempre muito importante a gente dialogar com as pessoas. E para além também, né, dos muros da universidade. Eu também não sou uma pessoa muito assim das redes sociais, porque às vezes quando a gente está nas redes sociais a gente não tem muito tempo para poder pensar, né, em outras coisas. Mas eu gostaria de dizer que saiu um livro organizado por mim e escrito, né, por alguns dos meus alunos lá do mestrado profissional em letras, intitulado 25 escritoras negras na literatura brasileira em biopoemas ilustrados. É um livro lindo, é um livro muito bem ilustrado, é um livro, sabe, poético, é um livro que mostra a trajetória dessas 25 escritoras negras, mulheres formidáveis, né? Mulheres que ajudaram a construir, né, esse mosaico literário brasileiro e que nem sempre, né, figuram as historiografias literárias. Então, nós decidimos, né, escrever esse livro exatamente para que os alunos lá dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio tivessem mais acesso, né, a essas discussões. Então, assim, sempre um prazer poder participar, né, desse tipo de evento e dizer para vocês que quando vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou lá na UNEB, né, estou lá no Campus 5. Enfim, é fácil de me encontrar. A obra do Milton, eu sempre estarei aberta, né, a discutir essa trajetória tão significativa. Acho que quanto mais a gente lê, mais a gente fica interessado em descobrir o que o Milton tem a nos dizer. Uma outra dica para os ouvintes é a entrevista do professor Milton Santos no Roda Viva, né, no programa Roda Viva. Eu acho que aquela entrevista também é uma entrevista emblemática, né? Quando ele deu aquela entrevista, parece que, sabe, parece que todo o Brasil estava ali ligado, assistindo Milton Santos. Uma outra coisa que eu também gostaria de destacar, a calma, né, do professor Milton Santos. Você fazia uma pergunta a ele e ele raciocinava, né, na sua pergunta para destrinchar o que dizer. E respeito, inclusive, a quem pergunta, né? Então, assim, ele sempre foi, né, na verdade, um gentleman, né? É interessante a gente também observar os gestos, né, observar a postura, observar a maneira como ele, né, gesticulava, explicava, né, escutava as perguntas e também dotado de um certo humor, porque Milton também tinha um certo humor para poder responder e conversar com as pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz que eu consiga, depois de alguns anos de ter escrito essa tese, que eu preciso inclusive publicá-la, voltar a participar, né, de eventos e poder discutir essa trajetória e esse legado tão importante. Mas muito obrigada, espero que o nosso debate aí tenha sido profícuo para os ouvintes. Ai, eu que agradeço, a gente aqui da Voz da Cor que agradece. E o nosso episódio ele fica por aqui. Mas no próximo mês a gente volta com mais temas relacionados à questão racial. Nossos episódios eles saem sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês. E se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. Os nossos episódios, eles estão no tocador que você está ouvindo agora, mas também estão no YouTube, no Deezer, no Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. E não deixem de seguir o Instituto da Cor no Instituto _ da Cor, no Instagram e no TikTok e no nosso site, institutodacor.ong.br. E não percam nenhum dos nossos lançamentos e conteúdos. Interaja com a gente nas nossas redes e também nos canais. E obrigada pela nossa audiência e participação por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. O roteiro foi feito por mim e pela Juliana Ribeiro. A produção é da Ana Luísa França e a edição é do Léo Corta. Até a próxima!